Olá, eu sou a professora Vera Rodrigues. Nossa primeira aula do seminário O Brasil Contemporâneo, sob a ótica de pensadores negros e negras, o que temos a dizer sobre democracia, fascismo e racismo, abordará o tema da destituição da senhora Dilma Rousseff do cargo de presidenta do Brasil, ocorrido em 2016, por meio de um processo político conhecido como impeachment ou impedimento. Esse tema será desenvolvido a partir dos seguintes pontos. Número 1. Conceito. O que nós podemos entender como impeachment? 2. Contexto. O que aconteceu antes do impeachment e durante o processo? E, por fim, como processos de rupturas democráticas se intercruzam com o racismo e afetam a população negra brasileira. A busca conceitual do termo impeachment em fontes documentais e de pesquisa nos permite entender que se trata de uma palavra de origem inglesa que significa impedimento, impugnação. Podemos nos perguntar: impedimento, impugnação de quem? No cenário político de um país, trata-se de impedir que autoridades políticas, por exemplo, o chefe do executivo, mandatário maior da nação, continue no exercício do cargo para o qual foi eleito. Isso ocorre quando sociedade e instituições legais responsáveis pela manutenção da democracia convergem para o entendimento de que houve um crime de responsabilidade praticado pelo presidente ou presidenta e que esse crime atenta contra a Constituição do país. No caso brasileiro, a Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, por refletir a garantia de direitos de cidadania e ser fruto do período de redemocratização do país na década de 80, mais precisamente em 1988, não trata especificamente do termo impedimento, mas prevê crimes de responsabilidade no seguinte formato. Vejamos. Artigo 85 da Constituição Federal Brasileira. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e, por fim, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. No livro Por que Gritamos Golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil, o qual reúne uma coletânea de textos elaborados por historiadores, cientistas sociais, filósofos, dentre outras personalidades do mundo acadêmico e político, nós temos a contribuição do cientista social brasileiro, radicado na França, Michel Levy, por meio do seu texto, abre aspas, Da Tragédia à Farsa, o golpe de 2016 no Brasil, fecha aspas. O autor trata o ocorrido no cenário brasileiro como um, abre aspas, golpe de Estado pseudo-legal institucional, fecha aspas. Nessa interpretação, ocorre uma ruptura democrática com base jurídica e parlamentar. Uma modalidade de impedimento antidemocrática, pois expõe dois fatos graves. Primeiro, o impeachment é o último recurso aplicado pela Constituição contra um mandato democraticamente eleito. Segundo, não foi apresentado nenhum crime de responsabilidade previsto na Constituição que justificasse o processo contra a presidenta. Bem, para melhor entendermos essa perspectiva sobre o impeachment, a qual é compartilhada por outros analistas no cenário nacional e internacional, vamos nos atentar para alguns fatos que antecedem e envolvem essa trama social. Primeiramente, vamos ao contexto de um cenário pré-golpe na América Latina e especialmente no Brasil. O quadro na América Latina possui as marcas da instabilidade. Antes do Brasil, conforme vemos nas imagens, Honduras em 2009 e Paraguai em 2012 foram palcos de golpes de Estado. Isso sem falar na Venezuela, que desde 2002 vem sofrendo sucessivos abalos internos.
Segundo o autor Michel Levy, desde o início do século XXI, a esquerda ganhou as eleições na maioria dos países latino-americanos, em uma poderosa onda de rejeição popular das desastrosas políticas neoliberais, ou seja, o Estado mínimo, dos governantes anteriores. Mas temos que distinguir entre dois tipos bastante diferentes de governos de esquerda, segundo o autor. No primeiro caso, nós temos governos que optaram por coalizões social-liberais, que não rompem com os fundamentos do Consenso de Washington, ou seja, com as regras econômicas oficiais do Fundo Monetário Internacional, pactuadas em 1989, em Washington, D.C., mas realizam várias medidas sociais progressistas. O princípio básico desse tipo de governo é fazer tudo o que é possível para melhorar a situação dos pobres, com a condição de não tocar nos privilégios dos ricos. Os governos de esquerda ou centro-esquerda do Brasil, antes da crise atual, sublinha o autor, do Uruguai e do Chile são exemplos evidentes desse modelo. Uma segunda categoria são os governos anti-oligárquicos, anti-neoliberais e anti-imperialistas, que colocam como horizonte histórico o socialismo do século XXI. São os casos, segundo o autor, da Venezuela, Bolívia e Equador. Pois bem, a partir desse quadro analítico fornecido pelo autor, nós podemos pensar na inserção dos países latino-americanos na ótica neoliberal com algumas diferenças. E assim estabelece-se um cenário passível de crises internas. No Brasil, além disso, cabe ainda salientar que tivemos somente um caso de impeachment, o qual foi o do ex-presidente Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Ele foi acusado de corrupção. Também cabe destacar que somente 3 presidentes democraticamente eleitos concluíram seus mandatos. São eles Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2003, e Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010. O primeiro caso do Juscelino Kubitschek foi antes do golpe militar de 64. E os dois últimos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, no período de pós-redemocratização do país. Destacamos ainda que o governo Lula encerrou seu mandato com 87% de aprovação da população, um índice considerado o mais alto da história recente do país. O resultado disso foi a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, em 4 eleições consecutivas. Nessas eleições, a terceira vitória ocorreu em 2011 e foi marcada pela candidata e sucessora de Lula, Dilma Rousseff, uma economista de carreira na gestão pública. Esse foi o primeiro mandato dela. Em 2014, ela é reeleita por uma pequena margem de votos, o que na época causou um indício de crise que tomaria maiores proporções nos anos seguintes. O seu opositor, senador Aécio Neves, do PSDB, questionou o resultado e solicitou a recontagem dos votos. Na recontagem, a vitória de Dilma Rousseff foi confirmada. Pois bem, durante a campanha de Dilma Rousseff, ela manteve o foco nos programas sociais, ou seja, um conjunto de iniciativas voltadas para a melhoria das condições de vida da população, o que já era uma marca do governo petista. Pois bem, que programas sociais são esses e qual a importância deles para esse cenário de crise que nós estamos analisando? Vejamos. Primeiro programa, programa de transferência de renda, Bolsa Família. Programas de combate à pobreza, Plano Brasil Sem Miséria. Programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, REUNE. Políticas de promoção da igualdade racial. E aqui não esqueçamos que foi no primeiro mandato do governo Lula que foi criada a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, justamente para inserir na agenda governamental a pauta da igualdade racial. Pois bem, também tivemos o Ciências Sem Fronteiras, um programa de consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
Por fim, o Luz para Todos, um programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica. A manutenção desses programas sociais não era uma tarefa fácil. Isso porque havia também um cenário de crise econômica mundial, onde nós tínhamos arranjos geopolíticos entre Estados Unidos, China e Rússia. Do ponto de vista interno, havia também um crescente descontentamento de boa parte das forças conservadoras do país, que aos poucos foram constituindo fatores que levariam ao golpe de 2016. Que fatores eram esses? Eram interesses contrários aos programas sociais. Esses interesses propunham reverter os recursos destinados aos programas sociais para o mercado financeiro especulativo. Também indicavam a manutenção da lógica de entrega das riquezas naturais ao capital estrangeiro. Exemplo, o caso do pré-sal, a reserva petrolífera. E ainda impedir o avanço da Operação Lava Jato, uma operação investigativa da Polícia Federal que ocorreu durante o governo Dilma, que visava o combate à corrupção e envolvia a Petrobras, Companhia de Petróleo Brasileira S.A., empresários e partidos políticos. Esses são fatores a se considerar na crise que se instala no cenário brasileiro. E também, mais internamente ainda, no governo Dilma Rousseff, havia pontos de fragilidade. Que pontos eram esses? Primeiro, o governo Dilma Rousseff manteve a continuidade da chamada política da governabilidade, ou seja, um Estado neoliberal com conciliação de forças políticas e econômicas antagônicas. Mas nessa conciliação se conseguia manter a governabilidade, ou seja, o poder. Houve também o afastamento do diálogo com os movimentos sociais, o que também era uma marca registrada dos governos petistas, o diálogo com uma base de movimentos sociais. Houve descumprimento de promessas de campanha e concessões aos setores bancários, industriais e do agronegócio. E, finalmente, para a população negra, a pauta das políticas de promoção da igualdade racial esbarravam no baixo orçamento da CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esse baixo orçamento, associado à não centralidade e transversalidade da pauta da igualdade racial com outras pautas governamentais, como a economia, educação e segurança, foi construindo também essa fragilidade e um desgaste junto a organizações negras, a população negra em geral, que esperava ver isso de forma mais concreta. Pois bem, o somatório de fatores externos e internos teve um acelerador importante no desgaste do governo Dilma Rousseff. Setores da mídia hegemônica investiram pesadamente na desconstrução da imagem da presidenta, valendo-se, por exemplo, da misoginia, ao retratá-la como uma mulher emocionalmente instável e que ocupava um cargo muito importante no cenário do país. Além disso, houve também a formação de uma opinião pública avessa à política e seus representantes que foram homogeneizados na figura do corrupto. Assim, a mídia hegemônica criou um cenário muito favorável à opinião pública para uma ideia de não reação ao golpe ou de concordância com o mesmo. E assim, em agosto de 2016, com um processo de impeachment de base jurídica e parlamentar, foi encerrado o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Nas nossas reflexões finais, cabe uma pergunta. Como processos de rupturas democráticas se intercruzam com o racismo e afetam a população negra brasileira? Para refletir e responder esta questão, precisamos nos valer das contribuições de 3 intelectuais negros. Primeiro, Silvio Almeida, jurista, filósofo, professor de teoria geral do direito e autor do livro O que é racismo estrutural? Temos também a contribuição de Marielle Franco, socióloga, política, ativista e autora do texto A Emergência da Vida para superar o anestesiamento social frente à retirada de direitos, o momento pós-golpe, pelo olhar de uma feminista, negra e favelada. E, por fim, a contribuição de Matilde Ribeiro, assistente social, professora e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na gestão 2003 a 2008.
Ela também é autora do artigo Políticas de Igualdade Racial, refazendo o feito e o desfeito. Comecemos por Silvio Almeida e sua explicação para o conceito de racismo estrutural. Segundo o autor, racismo estrutural é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade, bem como as expressões do racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições, são manifestações de algo mais profundo que se desenvolve nas entranhas políticas e econômicas da sociedade. Fecha aspas. O racismo estrutural se perpetua em uma sociedade que permanece em estado de negação quanto às desigualdades fomentadas contra uma parcela significativa de sua população. Essas desigualdades perpassam o acesso a bens e serviços em áreas como saúde, educação e mercado de trabalho. Dentro dessa parcela populacional estão as mulheres negras, que são impactadas de forma interseccional pelas dimensões de raça, gênero e classe social, como já discutido por intelectuais como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Kimberly Crenshaw e Angela Davis. Essa tripla dimensão no Brasil ficou mais evidente no cenário pós-golpe, em que os índices de feminicídio aumentaram em relação ao mesmo período e comparativamente às mulheres brancas. Também é possível avaliar essa tripla dimensão no desmonte das políticas públicas como o Bolsa Família e o contínuo ataque às políticas de cotas raciais, ações afirmativas. Isso se lembrarmos que, por exemplo, o Bolsa Família é dirigido às mulheres. A maioria das famílias brasileiras tem as mulheres à frente. Além disso, também é crescente o número de mulheres que ingressam nas instituições de ensino superior no Brasil por conta das ações afirmativas. Pois bem, porém, mesmo antes disso, há sinais de que, em uma eventual crise democrática, a população negra seria duramente atingida, em especial as mulheres negras. Dois fatos ilustram essa perspectiva. Primeiro, no primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Rousseff, 2011 a 2014, foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, voltado para o combate à extrema pobreza. A proposta era ir além da transferência de renda prevista no Bolsa Família, do governo Lula, e incorporar a dimensão da inclusão produtiva e ampliação da rede de serviços à população. Com isso, a previsão era de erradicação da pobreza até o ano de 2014. Nas imagens e relatos públicos disponíveis sobre a reunião ministerial realizada em janeiro de 2011 para discutir o novo programa, observa-se a ausência da CEPIR. Sendo que a CEPIR foi criada para articular e promover políticas de igualdade racial. Assim, poderíamos perguntar: como é possível discutir pobreza em um país em que 70% dos pobres são negros sem a CEPIR? E lembrando que a própria presidenta afirmou em evento internacional realizado em novembro daquele ano no país que a pobreza no Brasil é feminina e negra. Esse foi um fato. Qual foi o segundo? Pois bem, no mandato seguinte, a CEPIR é extinta. Isso ocorre em 2015. Por pressão de bases conservadoras, ligadas ao governo, que ofereciam apoio ao governo. Pois bem, essas bases, elas pressionaram para a criação do Ministério da Cidadania, o qual passou a incorporar a CEPIR, a Secretaria de Políticas para Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos, tudo num único ministério. Esse novo ministério foi conduzido pela pedagoga, antropóloga e professora Nilma Lino Gomes, uma militante negra com amplo trabalho acadêmico reconhecido. Na época, o jornalista e professor Denis Oliveira formulou a seguinte análise sobre o ocorrido. Abre aspas. A perda de status de ministério destas secretarias dificultará o caráter transversal dessas políticas e reduzirá a sua visibilidade. Além disto, apesar da ministra Nilma Gomes ser oriunda da CEPIR, ela terá que dar conta das demandas de 3 secretarias que estarão sob seu ministério. E a tendência é vincular as políticas de combate ao racismo à temática dos direitos humanos e cidadania, isto é, circunscrevê-las no âmbito dos direitos civis. Do ponto de vista de uma concepção de racismo estrutural, lembremos de Silvio Almeida,
Isto é retrocesso. O racismo se manifesta em todas as dimensões da vida social, no trabalho, na saúde, na educação, nos direitos sociais, se expressa nas instituições, chamado racismo institucional, e se legitima ideologicamente, o racismo ideológico. Isto exige um compromisso firme por meio de políticas de Estado e não apenas de governo, no sentido de combater tenazmente o racismo. Transcende, portanto, a concepção de direitos civis e de cidadania. Fecha aspas. O autor nos chama a atenção para o abalo que essa configuração ministerial traz para uma política pública que deveria vir na ótica do enfrentamento ao racismo estrutural. Assim, quando ocorre o golpe em 2016, o terreno para o desmonte da política de promoção da igualdade racial já estava preparado, pela não representação da pauta na agenda governamental, não com o status esperado, todas as condições. Diante disso, vamos ver o que podemos refletir a partir das análises de Marielle Franco e Matilde Ribeiro. Marielle Franco, da página 89 a 90, nos diz o seguinte: trata-se de um período histórico no qual se ampliam várias desigualdades, principalmente as determinadas pelas retiradas de direitos e as que são produto da ampliação da discriminação e da criminalização de jovens, pobres e das mulheres, sobretudo as negras e pobres. Este é um momento que asfixia o processo de democratização, aberto no fim da ditadura militar, e abre um novo cenário de crise, colocando desafios profundos para as esquerdas. Na página 95, a autora continua e diz o seguinte: construir insumos que contribuam para potencializar que mulheres negras, pobres, assumam o papel de sujeitos para uma cidadania ativa com vistas a conquistar uma cidade de direitos é a ação fundamental para a revolução contemporânea. Se nos atermos ao que nos traz Matilde Ribeiro, lemos o seguinte: identifica-se nas últimas décadas a ampliação de representação política, de instrumentos e práticas de políticas de igualdade racial. O caminho tem sido moroso e tortuoso, mas é possível verificar coerência e persistência histórica do movimento negro e organizações de mulheres negras, impulsionando setores antirracismo e ações governamentais. Ela também nos diz: estamos atônitos diante dos desfeitos e desmontes. Porém, temos que nos munir de energias para reavaliar os feitos e, se necessário, revê-los e refazê-los. O rumo é, sem dúvida, o reinventar da justiça e da democracia, fazendo jus à formulação: nada sobre nós sem nós. Com base nessas reflexões, podemos conduzir a nossa própria reflexão de uma forma que amplie nosso conhecimento sobre o tema. Isso não se dará de forma fácil e rápida, mas será fruto de um processo maior em que devemos ficar cientes de 2 pontos. Primeiro, governos democráticos precisam se comprometer com a luta antirracista. Segundo, mulheres negras, nós, somos os sujeitos prioritários da mudança social. Nós estamos na base da pirâmide social. E afinal, como já diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Grata a todos pela participação e até a próxima aula.